A nossa equipe esteve ali no Hospital Psiquiátrico aqui da Zona 5, que já está fechado há um bom tempo depois de uma interdição feita pela Prefeitura de Maringá através da Secretaria Municipal de Saúde. Várias reformas e readequações que eram necessárias foram realizadas por lá. E aí, a pergunta que fica é: o Hospital Psiquiátrico vai voltar a atender? O Hospital Psiquiátrico está fazendo falta no atendimento a quem precisa, aqui na cidade e também na região? E a outra pergunta é: a quem interessa o hospital fechado, seu Márcio? É a pergunta de milhões, né, Juliano? A quem está interessando o Hospital Psiquiátrico de Maringá estar fechado há um ano? O hospital foi interditado pela Prefeitura. A alegação da Prefeitura era que não tinha condições sanitárias do hospital estar funcionando. E aí a gente analisa o seguinte: se não tem condição sanitária, tem que fechar mesmo, né? Só que tem um detalhe: o hospital fez uma série de reformas e chamou a Prefeitura. Agora, vem ver como é que tá, porque agora a gente melhorou tudo. A Prefeitura disse: não, perderam, acabou. É interdição definitiva, não tem mais conversa. Não queremos mais conversar. Não vai abrir nunca mais. Essa é a posição da Prefeitura aqui da cidade de Maringá. O hospital alega o seguinte: olha, a fiscalização que a Prefeitura fez tem várias falhas, tem vários pontos que são questionáveis, só que mesmo assim, eles investiram com recursos próprios mais de R$500 mil para reformar, para adequar o hospital. E a Prefeitura agora não quer voltar no hospital para analisar se está tudo certo. Juliano, eu não entendo nada não sou autoridade sanitária, não entendo absolutamente nada disso. Mas eu já visitei outros hospitais em Maringá e na região, e hoje eu e o Nininho estivemos lá no Hospital Psiquiátrico de Maringá. E eu posso dizer para você, pelo menos o que nós vimos não é um hospital abandonado. Nós vimos leitos que muitos se assemelham a outros hospitais, inclusive o hospital da Prefeitura, o hospital municipal. Então, assim... Pois são algumas imagens, ó. São imagens de agora cedo, são imagens do Laudeci Júnior e Nininho. Certo. Vamos lá, esses são os quartos. Lógico, é um prédio antigo, o hospital tem 60 anos, começou como clínica, depois, alguns anos depois, se transformou no hospital. Esses são alguns leitos, a gente visitou várias alas do hospital, assim... está numa condição como vários outros hospitais. Tá? Não é de primeiro mundo, porque, vamos lá, vamos ser realistas, é um prédio antigo e tudo mais. Mas só que dentro do que se propõe, Juliano... estaria dentro da sua normalidade para atender. Pois é. Que não é hotel de luxo também, né, Márcio? Esse é o detalhe também. A Prefeitura de Maringá foi lá e... vamos dizer assim, cassou o alvará deles, né? Suspendeu a licença de operação deles porque, segundo a Prefeitura, tinha falhas. O relatório da Prefeitura falava, por exemplo, tem fios soltos, tinha uns fios soltos, tomadas soltas. E aí a própria direção do hospital hoje nos recebeu lá e explicou, a gente questionou isso, eles explicaram: olha, aqui é o seguinte, a gente, quando estava funcionando o hospital, quase que diariamente nós tínhamos que consertar, arrumar, porque a pessoa está na abstinência do álcool e droga, então ele arranca o fio para tentar acender cigarro, ele rola papel para achar que é cigarro, então assim, eles danificam. Isso aí é o que o hospital está dizendo, não estou defendendo o hospital, porque, como eu disse, eu não sou autoridade de saúde, eu não entendo absolutamente nada disso. Só que assim, não me pareceu o hospital abandonado, não me pareceu. Repito, não entendo nada. Mas agora, se tiver alguma irregularidade, não é dessa forma que tem que ficar, é só a Prefeitura realizar uma vistoria e, com uma equipe técnica aí sim preparada para isso, de verdade, fazer o laudo e aquela, olha, ainda precisa corrigir isso e corrigir aquilo. Eu até, assim, Juliano, será que o hospital municipal, só da Prefeitura, será que eles seguem à risca tudo que eles pedem também? Não sei. Entendeu? Porque, por exemplo, a UPA, a estrutura das UPAs deixam a desejar. Muito. Deixam a desejar. Muito. Esses dias eu fui na UPA da Zona Norte, e tinha cachorro andando na UPA tranquilamente. Entendeu? Então, assim,
É isso que a gente questiona. E tem um outro detalhe que eu acho que aí são dados que são importantes. Esse hospital psiquiátrico aqui de Maringá, ele é 100% SUS. Então, assim, ele é um hospital privado, né? Ele pertence a uma instituição. Só que ele não é um hospital, não é um hospital particular, ele é filantrópico. Então não tem fins lucrativos. Lógico, os diretores recebem os salários. Só que não é, por exemplo, o Hospital Santa Rita, aqui de Maringá, que é particular, tem dono. É o Hospital Bom Samaritano, por exemplo, que tem dono. Ele seria um hospital na mesma linha da Santa Casa, que é um hospital filantrópico, sabe? Esse hospital, até anotei alguns dados importantes. Ele é o hospital referência, Juliano. É para ele que eram mandados pacientes com problema de dependência de álcool, drogas e transtornos psíquicos também, pacientes de 115 cidades da região. Ele é referência para 50... ele representa, é isso mesmo, 115, 2 milhões de pessoas. Se você for analisar a população, 2 milhões de pessoas. É a população que esse hospital estava apto a atender, ou atendia, 115 municípios. Ele tinha 252 leitos. Por que nós estamos dizendo que ele tinha? Porque ele está fechado. A prefeitura fechou e falou, ó, a partir de agora está fechado, eles não podem receber dinheiro nem para a reforma. A reforma, eles tiveram que arrumar dinheiro, fazer empréstimo em nome do hospital para poder fazer a reforma. Fizeram a reforma, só que agora a prefeitura falou, não, perdeu o mané, não tem direito de voltar a atender. Isso aí é sério, Juliano. E aqui na região, um outro hospital que faz o mesmo trabalho é o Hospital Regional Vale do Ivaí, em Jandaia do Sul. Isso. Que começou a absorver esse problema de Maringá. Mas não tem capacidade para isso, Márcio. Porque já atende a muitos outros municípios. E aí vai com aquela de que a pessoa de Maringá, para ser internada, passar por um tratamento fora ou cidade mais longe, além de Jandaia, se não me engano, é região de Londrina, depois... Tem um hospital psiquiátrico, lembra que foram levar uma pessoa de Itambé, onde se envolveu num acidente da ambulância, lembra que nós noticiamos aqui na Serra do Cadeado? Ah, foi mesmo, foi mesmo. De Itambé? Floresta? É daqui da Floresta, região, né? é daqui Floresta, da região. se não me engano. Mas que poderia ter sido atendido em Maringá se tivesse o hospital psiquiátrico funcionando. E aí, interessa alguém realmente o hospital psiquiátrico estar fechado? Beneficia alguém, não estou falando em beneficiar financeiramente, mas em algum tipo de pensamento ou de comportamento do que quer para a cidade, Márcio. Agora é fato, o hospital fechado, atendimento prejudicado, polícia não podendo abordar usuários que furtam, que roubam para sustentar o vício, não podendo, segundo a proposta, inclusive, de algumas pessoas da política aqui de Maringá. Aonde a gente vai parar? Isso aí está defendendo o interesse de alguém, hein, Márcio? Juliana, assim, ó, é a pergunta que a gente quer saber. Quem tá ganhando com essa história de que o hospital tem que ficar fechado? Assim, ó, porque eu não consigo entender o porquê tem gente contra a abertura, a volta do atendimento de um hospital... que seja psiquiátrico, mas é um hospital que ele trata, são doentes, dependentes, químicos, de álcool e tudo mais, permanecer fechado. Quem é que está lutando aí pela saúde, mas quer que permaneça esse hospital fechado? Eu não consigo entender isso. A gente não consegue entender. E aí, assim, como eu disse, nós não somos a área médica, eu não entendo absolutamente nada, não entendo. Então nós vamos procurar quem entende. E a nossa equipe fuçou e tivemos acesso a uma fiscalização feita pelo Conselho Regional de Medicina. Será que eles entendem sobre saúde, Juliano? O CRM? Claro, com certeza. Eu imagino que sim. O CRM fez uma vistoria no hospital. Quando? Presta atenção nas datas. Anotei aqui, ó. O CRM fez uma vistoria no dia 11 de julho do ano passado, tá? Antes da reforma. 11 de julho, o CRM fez a vistoria. A prefeitura interditou o hospital dia 15 de julho. O CRM foi dia 11.
Prefeitura foi no dia 15. Na verdade, são dias anteriores, mas o relatório final do CRM é dia 11. O da Prefeitura é dia 15. Então, se eles foram no intervalo ali de 4 dias, eles encontraram a mesma realidade. Com certeza. Prefeituras que tinham a série de irregularidades. Só que não é isso que o Conselho Regional de Medicina diz. Nós tivemos acesso ao documento. O documento é de 27 páginas, mas eu separei 2 páginas que tem um conteúdo interessante, a gente vai ler junto a partir de agora. Olha o que diz lá, ó. Conselho Regional de Medicina, lá em cima, tá vendo? Relatório de fiscalização, processo de vistoria. Razão social, Hospital Psiquiátrico de Maringá. Na fiscalização realizada no dia 8 de julho, na fiscalização presencial, constatei serem adequadas as condições de trabalho da equipe de saúde e satisfatório tratamento e instalações oferecidas aos pacientes. Tá? Trabalho de equipe da saúde e satisfatórias instalações. Lá embaixo quem assina? Dr. Paulo César Aranda, médico fiscal. Londrina, 8 de julho, que é a regional do CRM que veio aqui em Maringá. Dr. Paulo César Aranda assinou. Então, esse aí foi o relatório do dia. Aí tem a segunda página, que é o relatório final dele. Olha lá, ó. Constatações, tá? A gente grifou lá, ó. Embora simples, as suas instalações oferecem um conforto mínimo, bom, padrão de higiene, alimentação, materiais e medicamentos e uma boa condição de trabalho para a sua equipe multidisciplinar. São as constatações. Considerações finais. Porém, nada que exponha a riscos os profissionais e os pacientes que ali labutam e habitam. Atendimento eficaz, porém, sem luxo. Olha lá. Porém, sem luxo é ofertado à população de pacientes. Dr. Paulo César Aranda, essa colocação dele ele fez no dia 11 de julho do ano passado. Dia 11 foi isso aqui que constatou o CRM. A prefeitura foi depois e falou, tá tudo errado e vamos fechar. A prefeitura tem mais competência. Competência que eu quero dizer entende mais desse assunto do que os... Aí é o médico fiscal do CRM. Isso. Não é qualquer médico do CRM. Isso. Com o CRM. É o médico fiscal. Fiscal. Será que a prefeitura tem mais competência do que ele para dar um laudo, Márcio? Eu, sinceramente, acho que não. Mais competência eu acho que não tem, Juliano. Eu acho que não tem. Mas, enfim, nós fomos e falamos com o vice-presidente do hospital, o Maurício Parisotto. Ele é vice-presidente. E eu perguntei para ele, né, sobre essa questão aí da prefeitura, essa fiscalização. Então, o que a prefeitura pediu que vocês... né, o que vocês entenderam sobre essa fiscalização? E perguntei para ele também um outro detalhe. Será que o fechamento do hospital tem alguma coisa a ver com esse mundaréu de gente morando nas ruas em Maringá, usuário de droga andando para cima e para baixo, furtando, roubando, assaltando, morrendo, matando no centro da cidade? Porque houve um acréscimo de um ano para cá. Ele falou com a nossa equipe, ó. A prefeitura apresentou autotermos em que ela determinou que nós fôssemos cautelarmente interditados por conta da estrutura do hospital que não estaria em conformidade com a resolução RDC 50, que é de 2002. No entanto, nosso hospital ele tem mais de 60 anos e, portanto, nós teríamos que ter um prazo para poder nos adequar e também necessitamos de financiamento para nos adequar. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos. Nós atendemos 100% pelo SUS. E nós todos sabemos que o SUS tem pagamentos bastante defasados. Então, a realidade financeira tem que se poder sentar na mesa com o poder público, se debruçar sobre o problema para se encontrar uma solução.
Maurício, na avaliação de vocês, esse aumento de número de pessoas, de dependentes nas ruas aqui da cidade de Maringá, pode ter qualquer tipo de associação com o fechamento do hospital? Por mais que eu, pessoalmente, eu já tenha encontrado com mais de 5 ex-pacientes nossos, e eu não sou da área que cuida da saúde aqui dentro do hospital, apesar disso, há estudos que indicam que há uma grande relevância da queda de número de leitos psiquiátricos com o aumento da população de moradores de rua, sejam dependentes químicos ou portadores de transtornos mentais. O que diz o estudo publicado pela Nature? O estudo publicado pela Nature no ano passado, ela entra em um consenso de estabelece parâmetros para que se determine leitos por 1.000 habitantes, qual seria as taxas desejadas. Atualmente, sem a oferta do Hospital Psiquiátrico de Maringá, o que o município oferta estaria classificado como escassez severa de leitos de saúde mental. Doutor Maurício Parisotto, aqui a gente só vale a verdade. Ele falou vários assuntos com a gente, mas nós tivemos um problema com o áudio da entrevista dele. Só conseguimos recuperar um trecho da fala dele, mas não tem problema. A gente pode convidá-lo para vir aqui, tenho certeza que ele virá quando a gente convidar, assim como ele veio semana passada ou retrasada, na rádio, deu uma entrevista, jogou limpo. O hospital diz o seguinte, a gente não diz que está 100%. Uma coisinha ou outra tem que fazer aqui e ali, mas nada que coloque em risco a vida dos pacientes, Juliano. A prefeitura diz também... Aquele próprio relatório do CRM disse isso, né? Isso. E lá no finalzinho ainda dizia, lá não estava em destaque, mas dizia, né? Que as reformas precisariam seguir, né? Mas já autorizando a inauguração da ala mais nova e as reformas seguirem na ala mais antiga. Isso. Pronto. Isso. Assim... Eles jogam limpo com relação a isso. Não é nada extraordinária a estrutura, mas nada que coloque o paciente em risco. Pacientes que estavam ali. Uma das alegações da prefeitura também é o seguinte, que as pessoas precisam ser tratadas disso e depois receberem alta. E segundo a prefeitura, na época, tinha pacientes lá que estavam há vários anos lá no local, como se fosse uma internação permanente, sabe? Nós questionamos isso hoje lá e o que o hospital explicou é o seguinte, existia um caso de uma paciente, que seria de Astorga, que os parentes colocaram ela no hospital e simplesmente desapareceram. Então, em contato com o Ministério Público lá, a promotoria disse o seguinte, permaneça com ela aí até a gente tentar achar. E ela ficou 2 anos no hospital, né? Sendo atendida no hospital. É que às vezes as pessoas têm essa ideia lembra antigamente os manicômios, né? Lembra? Aquela coisa do manicômio que falavam que dava um choque em pacientes. E as pessoas às vezes têm isso no imaginário. É totalmente diferente a estrutura hoje que trata de pacientes dessa forma, tá? Daqui a pouco, Juliano, a gente tem que dar alguns recadinhos aqui. Daqui a pouco a gente vai ouvir um relato, chega a ser emocionante, de uma mãe de um dependente químico, que nós fizemos questão de entrevistá-la. E ela aceitou falar também para dizer o seguinte, o hospital aberto, a família tinha quem procurar para ajudar. O hospital fechado, a quem as famílias que têm dependentes químicos na família, a quem eles pedem ajuda? A prefeitura diz que não, o hospital está fechado, mas não tem problema. A prefeitura dá o atendimento. Ele tem leitos lá no hospital municipal. Só que tem um detalhe. Os leitos do hospital, até anotado aqui, ó. Hospital, 252 leitos. 252 leitos no hospital, tá? Hospital psiquiátrico, 252. Leitos da prefeitura, 36. É muito pouco, não dá para atender. Daqui a pouco a gente vai colocar essa mãe aqui e um flagrante que a nossa equipe fez de como está essa situação, as ruas da cidade de Maringá. Em 1 minuto, Juliano. Já a gente vai falar